dos senhores, em nome do Senhor Jesus. Louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos os ministros que se encontram na guarda, presbítero Guilherme, um grande amigo, que Deus nos abençoe, muito obrigado pela confiança de estarmos aqui. Louvo a Deus também pela vida do nosso amigo Carlos Evandro, que também está sendo uma ponte para que possamos estar aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa Edmara, minha sogra Valdineia, nossa irmã Karine. Deus abençoe em nome de Jesus. Êxodo 3, verso 14. Você que encontrou, que deu sinal dando glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a voz. Você pode tomar um assento, dando glória a Deus. Meus irmãos, haja visto que estamos diante de um texto a qual é muito conhecido por nós que somos leitores da Bíblia. Perceba comigo que no capítulo a qual ora lemos, a Bíblia faz questão de nos relatar acerca do encontro que Moisés teve com Deus no Monte Horebe. No capítulo a qual ora lemos, a Bíblia faz questão de nos relatar acerca do chamado de Deus na vida de Moisés. Haja visto que falar de Moisés é falar de um príncipe, é falar de alguém que conheceu o Egito como a palma de sua mão. Falar de Moisés é falar de um grande homem de Deus, de alguém que conversava com Deus face a face. Falar de Moisés é falar de um grande profeta, um grande legislador. Falar deste homem é falar daquele que foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel. Eu acho isso aqui lindo, irmãos, porque na antiga aliança, para Deus poder libertar Israel, Deus vai usar Moisés como o libertador. Mas na nova aliança, há 2000 anos atrás, o libertador não é Moisés, o libertador é Jesus. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, verso 6, o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é a própria verdade, e é por causa desta verdade que nós estamos aqui. Haja visto que na antiga aliança, no capítulo de número 1, nós vamos perceber como Israel entra no Egito. No capítulo de número 1, nós iremos perceber que a Bíblia diz que Jacó, com sua família, desce ao Egito. Seu filho José já está no Egito. Deus levanta ele para governar o Egito. Só que os anos se passam, o tempo se passa, e a Bíblia diz, irmãos, que Jacó morreu, sua família morreu, José morreu, até o faraó da época também morreu. E a Bíblia diz que agora vem um outro faraó para poder reinar. Só que este faraó não conhece a história de José. Não conhecendo a história de José, então já deu para perceber que não conhecia a história de Israel. E nós iremos perceber que por ele não conhecer a história de Israel, ele vai ficar espantado, assustado, ao ver o povo de Deus crescendo e se multiplicando no Egito. Além de ele ficar espantado, ele vai se sentir
ameaçado. Prova disso é que ele mesmo vai olhar e vai dizer: precisamos parar o crescimento desse povo, precisamos impedir que eles continuassem se multiplicando. Eles são maior do que nós, eles são mais fortes do que nós, eles são mais poderosos do que nós. A qualquer momento eles podem se unir contra os nossos inimigos, levantar uma guerra contra nós e ir embora do Egito. O interessante é, irmãos, que a Bíblia faz questão de dizer que agora Faraó tem uma estratégia demoníaca. Nós iremos perceber que uma delas é sobrecarregar o povo, é oprimir o povo. Só que eu dou glória a Deus quando eu leio esse texto, irmãos, porque a Bíblia diz, a levando, que conforme mais eles oprimiam o povo, mais o povo crescia. Quanto mais eles oprimiam o povo de Deus, mais o povo se multiplicava. A intenção deles é cansar o povo de Deus, mas a Bíblia diz que o Espírito ele erra, que quem ficou cansado, quem ficou fadigado, não foi o povo de Deus, mas foi o inimigo do povo de Deus, que ficou cansado, sobrecarregado. A Bíblia diz que eles continuam evoluindo, continuam crescendo. Por quê? Porque está para nascer, irmãos, demônio no inferno e homem na terra, que para o povo de Deus. Eu estou profetizando aqui nesta noite que toda ferramenta preparada contra essa igreja não vai prosperar. Eu estou profetizando neste altar que as portas do inferno não prevalecerá contra esta igreja, porque esta igreja não está firmada na areia, esta igreja não está firmada no homem, esta igreja está firmada numa rocha que se chama Jesus. Deu errado o projeto, irmãos. Só que ele não para por aí. Nós iremos perceber que agora ele cria um decreto, ele cria uma sentença de morte. Ele agora vai enviar as parteiras para auxiliar as hebreias. E a ordem é: se nascer um bebê do sexo masculino, mate ele. E por que ele está mandando matar os bebês do sexo masculino? Porque na mente pequena de Faraó, o crescimento do povo de Deus estava vindo pelos recursos humanos. Só que não adianta ali, irmãos, porque na verdade o povo de Deus estava debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Lembra quando Deus chama Abraão? Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Eu vou repetir. Deus diz a Abraão: de ti eu farei uma grande. E por que Deus diz uma grande? Porque aquilo que Deus faz não é pequeno, aquilo que Deus faz ainda é grande. Para não perder a viagem, eu já profetizo na tua vida: grandes coisas Deus vai fazer na tua casa, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. E essa nação, povo de Israel. O interessante é que Abraão já estava morto, mas a promessa está se cumprindo. Porque pode acontecer o que for, a promessa dele permanece de pé sobre a tua casa, a promessa dele permanece de pé sobre a sua vida. Agora faz questão de dizer, irmãos, que as parteiras temeram ao Senhor e preservaram a vida do menino. E por que, pregador, ela vai preservar a vida do menino? É porque ela entendeu que a vontade de Faraó era matar os meninos, mas a vontade de Deus era que os meninos continuassem com vida. Parece que eu vejo elas dizendo: Faraó até
reina no Egito, mas o Senhor reina sobre todas as nações. A vontade dele não vai prevalecer, a vontade do Senhor que vai prevalecer. Assim diz o Senhor: é a minha vontade que vai prevalecer sobre a tua vida, é a minha vontade que vai prevalecer sobre você. A Bíblia diz, irmãos, que agora Faraó vem com um projeto, continua com a sentença de morte, só que agora Faraó está ordenando que as próprias mães hebreias pegassem os seus próprios filhos e colocassem na água do rio Nilo. Isso quer dizer que ele está querendo que as próprias mães peguem seu filho que Deus fez ela gerar e matasse com suas próprias mãos. Aí no capítulo de número 2, você vai ver que fala sobre o nascimento do menino Moisés. Joquebede dá a luz ao menino Moisés. Só que enquanto muitas estão pegando o seu projeto que Deus fez gerar e colocando na água do rio Nilo, Joquebede está dizendo: eu vou esconder ele durante 3 meses. Sabe o que Joquebede está dizendo? Eu não vou abrir mão do projeto que Deus fez eu gerar. Eu não vou abrir mão do projeto que Deus me concedeu. E tomara que alguém tenha a revelação nesta noite. Assim manda o Senhor dizer que para alguém: não abra mão do projeto que Deus fez você gerar. Não abra mão da tua casa, mulher. Não abra mão dos teus filhos. Não abra mão dos teus sonhos. Ei, jovem, não abra mão dos teus projetos. Deus nesta noite está dizendo: vai fazer a tua parte. Porque aquilo que você não pode fazer, eu vou fazer. Logo disso é que Joquebede faz aquilo que lhe cabe, querido. Joquebede está fazendo o quê? Escondendo o menino. E Deus está dando vida. Deus está dando crescimento para o menino. Oh meu Deus, deixa eu profetizar na tua vida. Assim mandar o Senhor te dizer, irmãos, enquanto você vai fazendo a tua parte, eu vou dando vida, eu vou dando crescimento. O inimigo até armou o laço, mas eu, meu Deus, estou desarmando o laço. O inimigo até quis colocar enfermidade, mas eu sou o Deus da cura. O inimigo até disse que a porta permanece fechada, mas ele vai abrir, porque aquilo que você não pode fazer, ele pode fazer. A Bíblia diz, irmãos, que não dá mais para continuar escondendo o menino. Agora já vai pegar o menino e vai colocar uma arca, talvez com a tradução bíblica vai dizer um cesto, e ela vai ver o mar por dentro e por fora. Ela agora vai colocar a margem. Ela não colocou no rio, ela colocou a margem, a beira do rio. Miriam está olhando de longe para ver o que vai acontecer. E olha lá quem vem, a princesa, filha de Faraó, tomar banho no rio. Suas empregadas já estão se aproximando da beira do rio. E a Bíblia faz questão de dizer que agora a princesa abre o cesto. Ela vai olhar e vai perceber, meus irmãos, que era o menino hebreu. Eu acho isso daqui lindo, irmãos, porque a Bíblia diz que o menino está chorando. Pastor Natanael, se o menino está chorando, é sinal que tem vida. Meu Deus, porque morto não derrama lágrimas. Se o menino está chorando, é sinal que tem vida. As lágrimas daquele menino é um recado para o inferno dizendo: estou vivo. Debaixo dessa afronta, estou vivo. Debaixo dessa ameaça, permaneço vivo. Então, olha que alguém entenda aqui nesta noite que as tuas lágrimas estão sendo um recado para o inferno, dizendo: esta igreja permanece viva. Nem todas as lágrimas significa que é derrota. A minha mãe questão de dizer, irmãos, que agora sua irmã Miriam olha para ela e diz que é que eu busco uma babá para poder
cuidado. E lá ela vai buscar quem? Jotebede, a própria mãe do menino. E agora a princesa filha para ela vai olhar e ele vai dizer: vá, cuide dele, e eu ainda te pagarei um salário. Irmãos, eu gosto dos detalhes da Bíblia, porque o que está acontecendo aqui é que o menino que saiu das mãos de Jotebede está retornando para as mãos dela. O menino, o projeto que saiu da casa dela, está retornando para a casa dela. E detalhe, ela está sendo mais abençoada do que ela imaginava, porque ela era escrava. Escrava não recebe salário, mas quando Deus quer abençoar, abençoa por completo. Eu vou melhorar essa relação para você melhorar o teu glória para Ele. Assim o Senhor está te dizendo: eu farei retornar para as tuas mãos aquilo que saiu das tuas mãos. E quando eu fazer você recuperar aquilo que tu perdeu, eu te abençoarei mais do que você pensou, mais do que você sonhou. Jotebede cuida do menino, o menino cresce. E agora o menino já está na casa, no palácio de Faraó, adotado pela princesa. Nós iremos perceber que ele estuda, ele se torna um príncipe. Ele começa a conhecer o Egito como a palma de sua mão. Isso aqui já era Deus no palácio, treinando Moisés. Vou repetir. Isso daqui já era Deus no palácio, treinando Moisés para um dia ele ser o libertador de Israel. Só que nós iremos perceber que Moisés agora precisa fugir para Midian. E nós iremos perceber que Midian, ele acaba se casando com uma mulher chamada Sípora. E Deus ainda abre porta de emprego para ele. A Bíblia diz, irmãos, que ele começa a cuidar das ovelhas de seu sogro chamado Jetro. Ele agora está 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. A Bíblia diz que agora Moisés pega essas ovelhas e vai para trás do deserto. Moisés agora está no monte Horebe. Lembra que eu disse que enquanto Moisés estava no palácio, já era Deus treinando Moisés. Só que o palácio, essa zona de conforto, não foram suficiente para treinar Moisés. Deus teve que fazer Moisés ficar 40 anos no deserto também. Eu creio que alguém aqui de hoje já entendeu que tem dias que Deus vai nos arrancar da zona do conforto. Vai ter dias que nós levando que Deus vai nos pegar, nos inserir em um deserto. Mas esse deserto não é para te matar, não é para te destruir. Esse deserto é Deus te forjando. Esse deserto é Deus te treinando. Esse deserto é Deus te montando. Quem olhou para José no deserto, no ambiente improvável, com uma profissão improvável, não imaginava que Deus o chamaria para ser o libertador de Israel. Quem olhou para Davi cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, não imaginava que o óleo desceria sobre a cabeça dele e que anos depois seria o rei de Israel. Quem olhava para José lá no cárcere não imaginava que um dia Deus pegaria um improvável e colocava para governar o Egito. Eu preguei até aqui só para te dizer: Deus ainda levanta os improváveis. Deus ainda visita em ambientes improváveis. Deus ainda levanta. Quem olha para você, jovem, não imagina quem tu serás amanhã no futuro. Quem olha para você hoje não imagina o que Deus vai fazer em você e através de você. A Bíblia diz, irmãos, que está lá mais longe. Aonde? No Monte Horebe. O monte de Deus. Monte de quem, gente? De Deus. Ambiente gostoso é um ambiente que pertence a Deus. Oh, aleluia. Eu tenho um conselho aqui para essa juventude, para essa igreja: permaneça nos ambientes que pertencem a Deus. Quem está onde Deus está, irmãos, quem está onde é propício
para ele se manifestar. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, o anjo do Senhor, que é uma teofania, é o próprio Deus aparecendo, se revelando para Moisés através de uma chama de fogo que está no meio da sarça. Se você estudar sobre a sarça, você vai perceber que um arbusto, a sarça é um espinheiro, nem tamanho tem, mancha, mas Deus resolve se manifestar no meio da sarça. Deus resolve incendiar a sarça. Quem era a sarça perto de Moisés? Na verdade, Moisés era um homem inteligente, Moisés era um homem estudado, mas naquele dia, Deus no deserto, antes de se manifestar através de Moisés, está se manifestando através de um arbusto cheio de espinho, pequeno, o homem não serve para nada, mas Deus desceu e usou ela. Para que alguém entenda que nesta noite, que talvez quem nos fala aqui nunca será Moisés, nunca vai ter a experiência que Moisés teve. Talvez quem nos fala aqui nunca vai ser estudado como Moisés. Talvez você que está sentado aqui nunca vai ser como Moisés, mas se for para ser uma sarça incendiada pelo fogo de Deus, oh meu Deus, nessa noite está dizendo: o que importa é ter Deus, o que importa é ser incendiado por Ele. Deus se manifesta. Moisés está impressionado, irmãos, porque Moisés está impressionado com essa visão. Porque Moisés está acostumado a ver a sarça pegar fogo no deserto. Porque sarça pegar fogo no deserto é normal, por causa da temperatura. Só que essa sarça pega fogo. As horas se passam, mas ela permanece intacta. As horas se passam, mas ela permanece de pé. Essa sarça é diferente. E o segredo dela permanecer de pé, o texto diz: e o Senhor chamou Moisés no meio da sarça. Ou seja, o Senhor estava no meio desta sarça. Esse é o segredo desta sarça permanecer de pé. Deus estava no meio. Enquanto Deus deu seu cerco da tua vida, enquanto Deus estiver no meio da tua vida, essa igreja permanece intacta. Essa igreja permanece de pé. Moisés vai olhar e vai dizer: eu preciso chegar mais perto, porque Deus sabe como nos atrair, Deus sabe como nos trazer para perto do propósito. Só que quando Moisés está dizendo: eu preciso chegar mais perto, a Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor, o próprio Deus, chamou Moisés do meio da sarça. E eu creio que eu estou pregando para alguém aqui que foi chamado por Deus. Eu creio que eu estou pregando para alguém aqui que Deus tem propósito na vida dele. A Bíblia diz que Deus nos chamou, Deus disse: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Deus vai olhar e vai dizer: não se achegue para cá, tire sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Eu disse que eu gosto dos detalhes da Bíblia, irmãos. Algo que me chama muita atenção aqui é que quando Deus se manifesta agora, Deus se manifesta chamando Moisés pelo nome. Deus não chama Moisés pelo seu passado. Deus não chama Moisés pelo seu circo. Deus chama Moisés pelo seu nome. Eu estou dizendo que quando Deus te chama, Ele te chama pelo nome. Deus vai olhar e vai dizer: não se achegue para cá. Ou seja, Deus está estabelecendo limite para Moisés. Moisés é chamado por Deus. Moisés é propósito de Deus. Mas Deus está dizendo não. E nós precisamos ter maturidade espiritual
para entender que nem sempre Deus vai dizer sim. Nem sempre Deus vai dizer sim. Tem dias que Deus vai falar não. Tem dias que Deus vai estabelecer limite para nós. E quando Ele dizer não, o que é que nós vamos fazer? Vamos permanecer ou vamos embora? A Bíblia faz questão de nos dizer que Deus dá uma ordem. A ordem é: tire as sandálias dos teus pés. Algo lindo aqui, irmãos, porque Deus chama Moisés. Mas esse chamado está vindo acompanhado de uma exigência. Esse chamado está vindo acompanhado de uma renúncia. E tomara que todos entendam aqui que aqueles que foram chamados por Deus, irmãos, essa igreja que é chamada por Deus, Deus sempre vai fazer algumas exigências. Deus sempre vai exigir que deixamos algo de lado, algo para trás. Deus nessa noite está dizendo: nós já sabemos o que precisamos tirar da nossa vida. O Espírito que fala por tua palavra está dizendo: arranca tudo aquilo que não presta, tira da tua vida tudo aquilo que te impede de viver aquilo que eu tenho contigo. A história vai dizer, irmãos, por eu digo, há muitas interpretações, mas uma delas é que Moisés estava acostumado a ver divindade no Egito. E a história diz que quando eles iam adorar essas divindades, eles tinham que adorar descalço, eles tinham que tirar as sandálias dos pés por reverência. Então, para Moisés entender que ele estava diante de um Deus, diante de uma divindade, Deus usa essa linguagem dizendo: tire as sandálias dos teus pés. Só que Deus vai continuar e Deus vai se apresentar dizendo: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Porque Deus se apresenta, porque Deus sabia que no Egito Moisés viu muitas divindades, muitos deuses, mas Deus estava querendo dizer para ele: Moisés, no Egito você viu muita divindade, muitos deuses, mas aqui no Horebe é diferente. Você está diante do único Deus, você está diante do verdadeiro Deus. Então, para que alguém entenda, sinta-se privilegiado, sinta feliz, porque o ímpio hoje está lá fora diante de muitos deuses, mas eu e você estamos aqui diante daquele que é único, diante daquele que é santo, diante daquele que é verdadeiro, diante daquele que é majestoso, diante daquele que é glorioso, diante daquele que é poderoso. Eu vou dizer a verdade, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e conheço as suas dores. Então aqui, haja visto que nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que conhece a sua dor. É isso que o Espírito está dizendo aqui nesta noite. Ele já contemplou o teu sangue, ele já ouviu o teu clamor, e além de ouvir o teu clamor, ele conhece a tua dor, ele conhece o nosso sofrimento. É por isso que Deus vai dizer a Moisés: eu desci para livrá-lo, eu desci para libertar eles do Egito, das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios. Eu vou repetir: Deus vai dizer: eu desci para quê? Para livrar, para libertar. Alguém ainda crê que Deus livra? Alguém ainda crê que Deus dá um basta? Ainda tem alguém aqui que crê que Deus coloca um ponto final nesta dor? A Bíblia diz: o Deus que Deus vai olhar e vai dizer para Moisés: vem, Moisés, porque eu te enviarei para que você liberte o meu povo das mãos dos egípcios.
Irmãos, Deus está dizendo que desceu. Sabe, agora Ele está dizendo que eu vou te enviar, Moisés. Deus não poderia ir lá e Ele mesmo livrar todo o povo sem Moisés? Claro que poderia. Só que Deus está querendo incluir Moisés no propósito. Oh meu Deus, Deus está querendo incluir Moisés no propósito. E é isso que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite. Ele não depende de nós para fazer nada, irmãos, mas Ele desejou nos incluir no propósito. Ele desejou te incluir nesta obra. É por isso que Ele está dizendo para você, assim como disse para Moisés. Ele está dizendo: vem, Moisés, se aproxima, porque eu te enviarei. Porque quem envia ainda é Deus, quem levanta ainda é Deus, quem usa ainda é Deus. Eu estou profetizando esta noite que há pessoas aqui levantadas por Deus e será enviada por Ele. Pastor, eu posso pedir a igreja para ficar de pé? Com permissão do pastor, fique de pé. Eu tenho 5 minutos aqui para terminar. Eu quero ser muito fiel ao que é estabelecido. A Bíblia faz questão de dizer que Moisés olhou e disse: quem sou eu para ir livrar o povo das mãos de Faraó? Moisés está se sentindo incapaz, inferior, irmãos. E vamos falar uma verdade aqui. Tem dias que nós estamos assim. Tem dias que nós nos sentimos incapazes mesmo de tanta responsabilidade. Mas Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: eu serei contigo. Isso será um sinal que eu te enviei. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, nunca foi e nunca será sobre você, Moisés, será sobre mim. Ô Moisés, não importa quem é você, aonde você morou, aonde você mora, Moisés, o importante é que eu serei contigo. E isso será um sinal. Que é isso? A presença de Deus seria o sinal que ele foi levantado por Deus. E tomara que alguém entenda aqui nesta noite que se nós quisermos saber se a pessoa é levantada por Deus ou não, olhe e veja se tem a presença de Deus. Olha e veja se tem poder de Deus. Olha e veja se tem a unção de Deus. Tem muita gente por aí, irmãos, como Saul, o Espírito já se retirou, mas eu creio que eu estou diante de uma igreja autorizada pelo céu. Eu creio que eu estou diante de uma igreja autorizada pelo poder do Senhor. Você que pode fechar os seus olhos comigo. Moisés vai olhar e dizer: Senhor, eu vou perguntar o teu nome. O que é que eu vou dizer? Deus vai olhar e vai dizer a Moisés: eu sou o que sou. E você vai dizer assim: Moisés, o eu sou me enviou a voz. Traduzindo isso daqui, irmãos, Deus estava dizendo para Moisés assim: eu fui, eu sou e sempre serei, Moisés. Aquilo que você necessitar que eu seja para você, eu serei. Ô Moisés, se tu precisar de uma cura, eu serei. Alguém está entendendo isso daqui? Ô Moisés, se você precisar de um renovo, eu serei. Ô Moisés, se tu precisar de um amigo, eu serei. Ô Moisés, se tu precisar de um escape, eu serei. Ô Moisés, se tu precisar de uma porta aberta, eu sou essa porta. Ô Moisés, se tu precisar de auxílio, eu sou o teu auxílio. Meu amigo Espírito Santo de Deus, há uma igreja aqui, Pai, que crê nessa palavra. Nós estamos aqui encerrando em oração, Pai. Nesses 1 minuto que o Senhor me concede, eu quero
o pedido que eu lhe faço é: renova esta igreja, renova esta igreja, assim como a chama estava acesa naquela sarça, incendeia esta igreja, incendeia os músculos, incendeia o Pai, esse ministério, incendeia esta juventude, que a chama do teu espírito, do teu povo permaneça acesa até o dia do levantamento da igreja. Tenho sentido ele aqui comigo. Há uma graça liberada aqui, há uma unção liberada sobre este povo, assim como o Senhor lhe dizer: receba poder, no caminho no qual Deus deu poder para Moisés, porque Deus sempre capacita os seus. Assim nós oramos a Deus em nome do Senhor.